E aí galera, tudo bem? Como é que foi? Sexta-feira passada, gostaram? Nós falamos sobre o quê? Globalização. Teve a parte 1 e teve a parte 2. Se você tiver alguma crítica, alguma colocação, fala com a gente, tá? De boa. Hoje eu trouxe pra gente aqui uma aula sobre a questão do modelo econômico brasileiro. Nós vamos dividir essa aula, na realidade, em 3 partes, tá? Uma nessa sexta, depois na outra sexta e na outra sexta. Nessa primeira parte, sobre a questão em relação do modelo econômico brasileiro, o que é essa ideia? Fundamentalmente, é como o Brasil começou a desenvolver sua economia. O processo de desenvolvimento econômico do Brasil, né? Como esse processo aconteceu. A gente vai tentar resumir esse processo para você veja um todo, né? Repara a primeira coisa que eu acho que é importante lembrar. Aqui tem um dado mostrando as economias do mundo em 2016. E repare que esse dado mostra os Estados Unidos em primeiro lugar, a China em segundo, o Japão em terceiro, a Alemanha em quarto, o Reino Unido em quinto, a França em sexto, a Índia em sétimo, a Itália em oitavo e o Brasil em nono lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, o Brasil tem 8 países à frente em relação à capacidade econômica, em relação ao PIB. Então, repare bem, em hipótese alguma, leve em consideração que o Brasil é um país pobre. Isso é uma historinha inventada. Isso é uma historinha inventada. Na realidade, nós somos um país rico no que se refere o quê? À economia. O processo de desenvolvimento econômico brasileiro, sobretudo no século XX, não esquece disso, gente. No século XX, o Brasil teve um crescimento absolutamente espetacular. Algumas estatísticas mostram que desde 1901 até 1973, o Brasil foi o primeiro país do mundo que mais cresceu em economia. Repare, depois nós tivemos algumas dificuldades no final do século XX, mas no que se refere ao século XX como um todo, nós tivemos uma enorme modernização econômica. Aí você vai dizer assim, tem gente que gosta de falar, mas essa modernização econômica valeu a pena, Marcelo? Essa modernização econômica foi o suficiente? Claro que não. Tanto é que quando a gente vai para o Índice de Desenvolvimento Humano, repara que no Índice de Desenvolvimento Humano aparece aqui os 5 primeiros países do mundo em relação ao desenvolvimento humano, mostrando Noruega, Austrália, Suíça, Alemanha, Dinamarca, Singapura. O Brasil aparece em número 79 do mundo. Aí você entende um pouco o que eu estou te falando, né? Essa é a grande crítica ao desenvolvimento brasileiro. Nós tivemos um enorme crescimento econômico e temos ainda uma enorme dívida social. É essa discussão que, na realidade, muita gente não compreendeu quando Dilma Rousseff, no seu primeiro mandato, trouxe como slogan esse slogan aqui, ó. E aí, por causa dos idiotas das redes sociais, do pessoal que não consegue discutir achando que é uma questão de a favor ou contra Dilma, uma bobagem terrível, não entenderam uma parada que não é uma discussão de elogiar ou criticar o governo, apenas de interpretar. Quem escolheu para ela esse slogan, escolheu muito bem o reflexo da modernização do Brasil ao longo do século XX. Por quê? Porque o Brasil virou um país rico. Mas país rico realmente é país sem o quê? Pobreza. Percebeu a ideia? País rico o Brasil virou. Só que país rico, para botar na boca e dizer isso, é preciso dizer também que é país sem pobreza. Então por isso que esse processo todo de desenvolvimento econômico do Brasil é chamado de modernização conservadora. Uma modernização econômica, você viu isso nitidamente aqui, mas com ainda um profundo atraso o quê? Social. Repare, quando você não fique impressionado em dizer que o Brasil cresceu muito economicamente. Isso é a maior crítica que a gente pode fazer de um país ter crescido tanto e ainda ter uma desigualdade social tão profunda, ainda ter um atraso social tão interessante, quer dizer, tão perverso. Na realidade, quando você fala de que o Brasil tem ainda um atraso social, claro que nós tivemos avanços, mas esses avanços foram aquém dessa questão do desenvolvimento econômico, da modernização econômica. Conservou-se um lado social. Muito bem, para pegar esse processo em relação à industrialização brasileira e essa modernização, eu trouxe algumas questões para a gente fazer. Na realidade, 2 questões que pegam bem isso. Uma questão diz o seguinte, ó. Quando da fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nos anos 40 do século passado, entre suas missões encontrava-se a de produzir mapeamentos oficiais do país que delimitasse com rigor as fronteiras entre os estados. Depoimentos dos profissionais em exercício na época dão conta que expedições saídas do Rio de Janeiro, repare, expedições saídas do Rio de Janeiro na década de 40, cujo destino seria o coração do Centro-Oeste, tipo a fronteira do Maranhão com Tocantins, só atingiram seu objetivo após mais de
Um mês de viagem árdua. Repara, os caras levaram um mês para sair do Rio de Janeiro e chegar ao centro-oeste brasileiro. É inadmissível pensar nesse tempo hoje, mas nós estávamos na primeira metade do século XX. Muito bem. Aí ele pergunta: fatos como esse evidenciam como a precariedade da infraestrutura viária no Brasil impactava negativamente sobre a realização dos fluxos no Brasil até meados do século passado. Ou seja, a infraestrutura impactava em relação aos fluxos. Fluxos de quê? Tudo que você possa imaginar, pode pensar em pessoas, pode pensar em economia, mantendo as diferentes grandes regiões do país, como o Nordeste, a Amazônia, o Planalto Central, pouco integradas entre si e com o Sudeste do país. Ou seja, havia uma muito deficiente, precária integração do território brasileiro. Aí ele faz a seguinte questão: quais características do Brasil na primeira metade do século XX, que justificariam a pequena densidade de fluxos econômicos e populacionais interregionais? Ou seja, o que contribuiu para que o Brasil tivesse uma baixa integração econômica e também os fluxos populacionais eram reduzidos? Ele bota algumas alternativas, e aí é o que eu queria desenvolver pensando em relação a essas alternativas. Ele faz dessas alternativas aqui, nós vamos discutir elas daqui a pouco. Repare, quando ele fala nessa parte aqui da letra A, de que o sistema eleitoral era fraudulento, era mesmo, mas não tem nada a ver com a questão. Era fraudulento, é só você pegar aqui, ó. Depois o Eduardo de História vai discutir isso mais com vocês, mas estamos aí em momentos em relação à chamada República Velha. Repare só esse dado aqui, que o presidente, né, Rodrigues Alves, olha aqui, ó, Rodrigues Alves, foi eleito com 99,1% dos votos. Gente, não há possibilidade que não seja a própria discussão da fraude em relação ao sistema eleitoral. Não há o que discutir, mas isso não tem nada a ver com a questão. Com essa questão não tem nada a ver. Domínio político das oligarquias rurais. É verdade, tinha mesmo. Lembra até da discussão da política café com leite. Porém, não tem nada a ver com a questão. Letra B, modelo econômico primário exportador e economia de arquipélago. O que é isso, Marcelo? Quando você fala em relação da industrialização no Brasil, tem gente que gosta de dividir, tem vários tipos de divisões, mas tem gente que gosta de dividir de seguinte maneira. Primeira, 1500 a 1808, a proibição. Ou seja, porque nesse período aqui, não que a gente pode dizer assim que havia uma nulidade de indústrias no Brasil, porém, existiam restrições até por lei da proibição de indústrias no Brasil. Pacto colonial, a questão da divisão internacional do trabalho, o Brasil era um produtor de matérias o quê? Primas, entre outras coisas. Mas acho legal pensar nessa ideia de a proibição. O cara fala que 1808 até 1930 seria a implantação. Voltamos a essa discussão daqui a pouco. De 1930 a 1956, a Revolução Industrial Brasileira. Voltamos a essa discussão daqui a pouco. E depois ele fala, após 1956, a internacionalização. Essa parte da internacionalização nós vamos discutir exatamente quando a gente voltar na parte 2, na outra sexta-feira. Mas voltando a essa discussão que ele fez. Quando eu pego 1500 a 1808, eu te falei, a proibição. Em 1808 a 1930, ele diz a implantação. Por que ele fala a implantação? Porque aí lembra que aí a gente tem um período aqui dividido. Uma parte daqui o Brasil é monarquia, mas já com a chegada da família real. É monarquia, mas com a chegada da família real. E uma parte do Brasil é república, e é a República Velha. Essa parte do Brasil, com a chegada da família real, esse período aqui, possibilitou algumas coisas, como por exemplo o que, Marcelo? A questão de você ter tarifas protecionistas, a Era Mauá e a Primeira Guerra Mundial. Mas o que essas coisas todas têm a ver? Bom, primeiro que até o professor de História, o Eduardo, pode discutir depois melhor isso com vocês, esses detalhes, mas eu diria aqui rapidamente o seguinte, vamos proteger a produção industrial brasileira. O que a gente produzir aqui, a gente vai proteger de importados. Vamos cobrar mais tarifas de produtos que a gente possa importar, de produtos produzidos aqui. Então isso é uma forma de protecionismo. A Era Mauá, uma atitude basicamente particular do Barão de Mauá. E a Primeira Guerra Mundial, muita gente diz que é o primeiro surto da industrialização brasileira. Sim,
Esse primeiro surto da industrialização brasileira de 1914 a 1918, cuidado que 1918 está fazendo 100 anos do final da Primeira Guerra Mundial, seria um primeiro surto, porque o Brasil vai começar a produzir uma substituição de importações. Já que o mundo estava em dificuldade econômica, o Brasil começa a substituir aquilo que a gente importava. Mas eu diria que, no geral, isso são surtos do processo de industrialização. Por quê? Até afirmando essa parada. Repara o que ele diz. O modelo econômico era primário exportador. Sim, porque se você repara naquela discussão que nós tivemos aqui, uma das características deste período, é um período onde a economia brasileira tinha um modelo em que, na realidade, grande parte da produção era voltada para o mercado o quê? Externo e baseado no setor primário. Pelo amor de Deus, olha aqui, ó. Café, a produção de café. Em 1929, quando a gente tem a questão da crise de 29, 73% de toda a produção do café brasileiro, 73% de tudo que a gente exportava era o café. Então era uma economia baseada nesse setor. É por isso que a gente chama de modelo primário o quê? Exportador. E parece fácil perceber isso. E lembre-se, está dentro da discussão da chamada divisão internacional do trabalho. O Brasil era o fornecedor de matérias-primas.